Fé inabalável para tempos difíceis. Pastor Antônio Júnior. A vida não é um mar de rosas. Todo mundo já passou ou vai passar por momentos difíceis. Uma doença na família, desemprego, brigas, solidão, medos ou até a sensação de que tudo está desmoronando. Nessas horas, é comum a gente se sentir fraco, sem rumo ou até questionar: por que isso está acontecendo comigo? Ou então, será que Deus esqueceu de mim? É aí que entra o assunto que o pastor Antônio Júnior costuma ensinar: a fé inabalável. Não é uma fé que só existe quando tudo vai bem, mas aquela que segura a mão da gente mesmo quando o chão parece sumir debaixo dos pés. Uma fé que não treme com as tempestades, mas confia que no final, Deus está no controle. Esse ensino não é sobre fingir que está tudo bem ou ignorar a dor. É sobre como enfrentar os problemas sem deixar eles te derrubarem por dentro. E o melhor, é possível sim ter essa fé, não importa quão grande seja a luta. O que é fé inabalável? E o que não é? Primeiro, vamos tirar algumas dúvidas. Fé inabalável não é acreditar que nada de ruim vai acontecer. Quem pensa assim leva um susto quando a vida mostra o contrário. Fingir que está feliz quando está destruído por dentro. Deus não quer robôs, e sim pessoas reais. Ter todas as respostas. Às vezes a gente não entende o porquê agora e tudo bem. Agora, fé inabalável é confiar que Deus está com você mesmo quando não dá para ver a saída. É como quando você entra num túnel escuro de carro. Não dá para ver a luz no fim, mas você sabe que ela existe e continua dirigindo. Escolher acreditar nas promessas de Deus mais do que nos seus medos. Por exemplo, se você está desempregado, em vez de só pensar nunca vou arrumar nada, você lembra que Deus diz: eu suprirei todas as suas necessidades. Filipenses 4:19. Manter a paz no coração, mesmo quando tudo ao redor está uma bagunça. Não é falta de emoção, é uma certeza de que Deus não te abandonou. Exemplo prático. Imagine que você planta uma árvore. Nos primeiros dias, não dá para ver a raiz crescendo, mas você rega todos os dias porque confia que ela está lá. Fé inabalável é assim. Você continua orando, lendo a Bíblia e fazendo sua parte, mesmo quando não vê o resultado na hora. 2. Por que a fé balança nos tempos difíceis? Todo mundo já sentiu a fé fraquejar. É normal. Mas por que isso acontece? Algumas razões comuns. A gente olha mais para o problema do que para Deus. É como quando você está aprendendo a andar de bicicleta. Se ficar olhando para o chão, cai. Se olha para frente, consegue pedir. Esperamos que Deus haja do jeito que a gente quer, e no nosso tempo. Às vezes pedimos um milagre para hoje, mas Deus está preparando algo melhor para amanhã. Deixamos as emoções ditarem nossas crenças. Se estou triste, acho que Deus me abandonou. Se estou com raiva, duvido do amor dele. Mas Deus não muda porque a gente muda de humor. Esquecemos das vezes que Deus já nos ajudou antes. É como um aluno que tira 10 na prova e na próxima, acha que vai reprovar. Deus já te livrou antes. Por que duvidar agora? Exemplo prático. Pense numa criança que solta a mão do pai para aprender a andar. Ela cai, chora, mas o pai está ali do lado, pronto para segurar. Às vezes Deus permite que a gente caia um pouco para aprender, mas nunca nos abandona de verdade. 3. Como fortalecer a fé nos momentos difíceis? Agora, a parte mais importante. O que fazer para não desistir quando a vida aperta? O pastor Antônio Júnior ensina alguns passos simples, mas poderosos. Alimente sua fé todos os dias, mesmo quando não tem vontade. Fé é como um músculo, se não exercitar, enfraquece. Como fazer isso? Leia a Bíblia, mesmo que seja só um versículo por dia. Não é sobre quantidade, é sobre conectar com Deus. Exemplo, Salmo 23 diz: mesmo quando eu andar por um vale escuro, não terei medo porque tu estás comigo. Anote esse versículo num papel e cole no espelho do banheiro. Ore de verdade, não só rezinhos automáticos. Fale com Deus como você fala com um amigo. Senhor, estou com medo, não sei o que fazer, mas confio em ti. Não precisa de palavras bonitas. Ouça ensinamentos que edificam. Hoje tem muitos vídeos, podcasts e pregações, como as do pastor Antônio Júnior, que podem te animar. Coloque para ouvir enquanto faz as tarefas de casa ou vai para o trabalho. Exemplo prático. Imagine que você está doente e o médico receitou um remédio para tomar todo dia. Se você só tomar quando sentir dor, não vai sarar. Com a fé é igual, tem que tomar a dose, orações, Bíblia, todos os dias, não só na crise. B. Lembre-se das vitórias passadas. Quando a gente está no meio da tempestade, esquece que já passou por outras antes. Faça uma lista. Quais foram as vezes que Deus te livrou? Um emprego que apareceu na hora certa, uma doença que sarou, um conflito que se resolveu. Quais promessas de Deus já se cumpriram na sua vida?
Exemplo: Deus disse que nunca me deixaria, e até hoje Ele não deixou. Isso te ajuda a ver que Deus já agiu antes e vai agir de novo. Exemplo prático: é como um jogador de futebol que está perdendo o jogo. Se ele lembrar que já ganhou campeonatos antes, vai entrar em campo com mais confiança. A mesma coisa com a gente, lembrar das vitórias passadas dá força para a batalha de hoje. C. Não enfrente sozinho, busque apoio. Deus não criou a gente para viver isolado. Até Jesus teve seus amigos mais próximos, Pedro, João, Tiago. Então, converse com pessoas que têm fé. Às vezes, um abraço ou uma palavra de encorajamento faz toda a diferença. Participe de um grupo na igreja, ou online. Não é sobre religião, é sobre compartilhar a carga. Quando a gente divide o peso, fica mais leve. Peça ajuda se precisar. Se está deprimido, procure um conselheiro cristão. Se está com problemas financeiros, fale com alguém de confiança. Fé não é fingir que está tudo bem. Exemplo prático: imagine que você está carregando um sofá sozinho. É pesado, você tropeça, quase cai. Mas se chamar mais 2 pessoas, fica fácil. A vida é assim, alguns fardos não são para carregar sozinho. Dê foco no que você pode controlar, e deixe o resto com Deus. Muitas vezes a gente gasta energia se preocupando com coisas que não dependem da gente. O segredo é: faça sua parte. Se está desempregado, envie currículos, faça cursos, se prepare. Se está doente, vá ao médico, tome os remédios. Deus age, mas também espera que a gente haja. Deixe o que não depende de você nas mãos de Deus. Não adianta ficar acordado até tarde se preocupando com algo que você não pode resolver. Ore e entregue. Exemplo prático: é como um agricultor, ele ara a terra, planta a semente e rega, faz a parte dele, mas não pode fazer a planta crescer. Isso é coisa de Deus. A gente também tem que fazer o possível e confiar no impossível a Deus. E troque o porquê pelo o que posso aprender. Quando a dor é muito grande, a gente fica perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Mas essa pergunta muitas vezes não tem resposta, pelo menos não agora. Em vez disso, pergunte: o que Deus quer me ensinar com isso? Paciência? Confiança? Humildade? Como posso sair dessa situação mais forte? Às vezes, Deus permite a tempestade para nos preparar para algo maior. Exemplo prático: pense num atleta que se machuca durante o treinamento. Ele pode ficar reclamando: por que isso aconteceu, Igor? Ou pode pensar: como posso me recuperar e voltar mais forte? A dor faz parte do processo, mas não precisa ser o fim. 4. O que fazer quando a fé parece sumir? Até aqui falamos sobre como fortalecer a fé. Mas e quando você já fez tudo isso e mesmo assim se sente vazio? O que fazer quando a fé parece que foi embora? Seja honesto com Deus. Ele sabe o que você está sentindo, então não adianta fingir. Diga: Senhor, estou com dúvidas, estou fraco, me ajuda a acreditar de novo. Volte ao básico. Às vezes, a gente complica demais. Comece de novo. Ore simples, leia um salmo, cante um hino. Pequenos passos trazem de volta a confiança. Espere em Deus, mesmo sem entender. Às vezes a resposta não vem rápido, mas Deus está trabalhando nos bastidores. Como um pai que está preparando uma surpresa para o filho, ele não conta antes da hora, mas a surpresa vai valer a pena. Exemplo prático: imagine que você está num quarto escuro e apaga a luz. No começo não enxerga nada, mas aos poucos, seus olhos se acostumam e você começa a ver as coisas novamente. A fé às vezes é assim. Mesmo quando parece que tudo está escuro, aos poucos a luz volta. 5. Histórias reais de fé inabalável. Para terminar, vamos ver alguns exemplos de pessoas que passaram por coisas muito difíceis, mas não deixaram a fé cair. O homem que perdeu tudo, mas ganhou mais. Um irmão da igreja do pastor Antônio Júnior perdeu o emprego, a casa e até a saúde da esposa ficou abalada. Ele poderia ter desistido, mas todos os dias ele orava: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu confio em Ti. Alguns meses depois ele conseguiu um trabalho melhor do que o anterior, a esposa se recuperou e hoje ele testemunha: Deus não me abandonou, só estava me preparando para algo maior. 2. A mãe que não desistiu do filho. Uma mulher descobriu que seu filho tinha uma doença grave. Os médicos disseram que não havia esperança. Mas ela se apegou à palavra de Deus: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Todos os dias ela orava e declarava cura. Hoje o menino está saudável e os médicos não explicam como isso aconteceu. 3. O jovem que superou a depressão. Um rapaz estava tão deprimido que pensava em desistir da vida. Mas um amigo levou para a igreja, e ele começou a ouvir sobre a fé inabalável.
Não foi do dia para a noite, mas aos poucos, ele foi trocando os pensamentos de derrota por promessas de Deus. Hoje, ele ajuda outras pessoas que passam pelo mesmo. Essas histórias mostram que fé inabalável não é teoria, é prática. Não é sobre nunca duvidar, mas sobre escolher confiar mesmo quando as dúvidas batem a porta. 6. Resumo final: como ter fé inabalável nos tempos difíceis. Vamos recapitular tudo de forma bem simples. 1. Fé inabalável não é ausência de problemas, é confiança em meio a eles. Não é fingir que está tudo bem, é saber que Deus está no controle. 2. A fé balança quando a gente olha mais para o problema do que para Deus. Foque nas promessas dele, não nas suas circunstâncias. 3. Para fortalecer a fé, alimente-a todos os dias: Bíblia, oração e ensinamentos. Lembre-se das vitórias passadas. Não enfrente sozinho, busque apoio. Faça sua parte e deixe o resto com Deus. Troque o porquê pelo o que posso aprender. 4. Quando a fé parece sumir, seja honesto com Deus. Volte ao básico. Orações simples, salmos. Espere nele mesmo sem entender. 5. Deus nunca falha. Pode demorar, pode doer, mas ele está trabalhando por você. Última palavra. A vida é cheia de altos e baixos, mas a sua fé não precisa ser. Quando você escolhe confiar em Deus mesmo quando não faz sentido, você descobre que ele é fiel. Não importa quão escuro esteja o caminho, Deus está segurando sua mão. E lembre-se, a tempestade não dura para sempre. Depois da noite vem a manhã. Depois da batalha vem a vitória. E depois da prova vem o testemunho. Que Deus abençoe você e fortaleça sua fé hoje e sempre. Às vezes a gente olha para os problemas e pensa: isso é maior do que eu. A conta não fecha, o médico deu um diagnóstico difícil, o relacionamento está desgastado, ou a solidão aperta o peito. É nessas horas que a fé inabalável faz a diferença. Não é fé que ignora a dor, mas fé que olha para a dor e diz: mesmo assim, eu confio. Veja o exemplo de Davi. Quando ele enfrentou Golias, todos viram um gigante. Davi viu um desafio, mas também viu um Deus maior. Ele não negou o tamanho do problema, mas lembrou do tamanho do seu Deus. E você? O que você está vendo hoje? O tamanho da sua luta ou o tamanho da mão de Deus que pode te sustentar? Outra coisa importante: fé inabalável não é só para os fortes. É para quem se sente fraco, cansado, quase desistindo. O apóstolo Paulo falou que quando ele estava fraco, era aí que a força de Deus se mostrava. 2 Coríntios 12:10. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre segurar na mão de quem tem. E quando a ansiedade bater, respire fundo e lembre: Deus não te deixou sozinho. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Isso não significa que os problemas vão desaparecer mágica, mas que você não precisa ser derrotado por eles. A fé inabalável também se mostra nas pequenas coisas. É agradecer pelo café da manhã quando o coração está pesado. É escolher louvar mesmo quando as lágrimas caem. É ajudar alguém no meio da sua própria dor. Porque fé de verdade não espera tudo ficar bem para crer. Ela crê para que tudo fique bem. E se a dúvida vier, não tenha vergonha. Até João Batista, que batizou Jesus, mandou perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Mateus 11:03. Deus não se ofende com suas perguntas honestas. Ele quer que você vá até ele, mesmo com as mãos vazias e o coração confuso. Por último, lembre-se: Deus não está surpreso com a sua situação. Ele não está torcendo o nariz pensando: ué, como esse meu filho chegou nesse ponto? Não, ele sabe. E está agindo, mesmo que você não veja ainda. Como um pai que ensina a criança a andar. Às vezes ele solta a mão para você aprender a dar um passo sozinho, mas está sempre perto para te segurar se você cair. Então, hoje faça isso: levante a cabeça. Diga em voz alta, mesmo que seja um sussurro: Deus, eu confio em você. Não porque tudo está resolvido, mas porque Ele é bom. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. E quando a tempestade passar, e ela vai passar, você vai olhar para trás e ver que mesmo nos dias mais escuros, havia uma luz te guiando. E essa luz tem nome: Jesus. Que a sua fé não seja movida pelas circunstâncias, mas pela certeza de que Deus é quem Ele diz que é. E Ele diz: eu estou com você. Sempre. Agora, você pode estar pensando: mas como manter essa fé quando tudo parece desabar? A resposta não está em ignorar a dor ou fingir que está tudo bem. Está em escolher, todos os dias, acreditar que Deus é maior do que o problema. Imagine um agricultor que planta uma semente. Ele não fica cavando a terra toda hora para ver se ela já brotou. Ele confia que no tempo certo, a chuva virá, o sol aquecerá, e a planta nascerá. Assim é a fé.
Você faz a sua parte, ora, busca, confia, e deixa Deus agir no tempo dele. Talvez você esteja passando por uma luta financeira. As contas não fecham, o emprego não aparece, e o desespero bate à porta. Mas lembre-se, Deus não é um pai que abandona os filhos. Ele já providenciou maná no deserto para o povo de Israel. Êxodo 16. Se ele fez isso antes, pode fazer por você hoje. Não significa que o dinheiro cairá do céu amanhã, mas que ele abrirá portas que você nem imaginava. Ou quem sabe é uma doença, um diagnóstico que assustou. A dor é real, o medo também. Mas a palavra de Deus diz, pelas suas feridas, vocês foram sarados, 1 Pedro 2:24. Isso não quer dizer que a cura virá do jeito que você espera, mas que Deus está no controle, mesmo quando o corpo fraqueja. Ele sabe o que faz. E se for uma decepção? Um amigo que virou as costas, um sonho que não se realizou? Até Jesus foi traído por Judas e abandonado pelos discípulos. Mas ele não desistiu. E foi na cruz, no momento de maior dor, que ele venceu. Sua história também pode ter uma virada. A fé inabalável não é a ausência de dúvidas. É persistir mesmo com elas. É como Pedro, que ao andar sobre as águas começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus. Mateus 14:30. Mas quando ele gritou: Senhor, salva-me, Jesus estendeu a mão. Ele não o deixou afogar. E não vai deixar você. Então, hoje, faça isso. Pegue um papel e escreva uma coisa que está te sufocando. Pode ser uma palavra só: dívida, solidão, medo. Depois, ao lado, escreva: mas Deus é maior. Guarde esse papel. Quando a ansiedade apertar, leia em voz alta. Não é mágica, é lembrança. Você está a escolher confiar em quem nunca falhou. E se a batalha demorar? Se a resposta não vier quando você quer, continue firme. Como o salmista disse, espere pelo Senhor, seja forte e corajoso. Espere pelo Senhor. Salmo 27:14. Não é esperança passiva. É esperança ativa. Você ora, age, confia e repete. Porque no final, a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre conhecer aquele que tem. E ele já venceu a morte. O que mais poderia ser impossível para ele? Nada. Então respire fundo. A tempestade não durará para sempre. E enquanto ela passa, você não está sozinho. A mão que segurou a de Pedro nas águas é a mesma que segura a sua hoje. Aperte-a com força. E caminhe. Quando a gente olha para trás, percebe que as maiores lições vieram dos momentos mais difíceis. Não foi no conforto que Davi aprendeu a confiar em Deus, mas quando o leão e o urso ameaçaram suas ovelhas. Não foi na tranquilidade que Daniel descobriu a fidelidade de Deus, mas dentro da cova dos leões. E não foi na abundância que a viúva de Sarepta viu o milagre, mas quando a farinha e o azeite estavam quase acabando. A fé inabalável não nasce da falta de problemas, mas da certeza de que Deus está no controle mesmo quando tudo parece fora de controle. É como um músculo, só fica forte quando é exercitado. E os tempos difíceis são o treino que Deus usa para nos preparar para o que Ele já tem guardado. Talvez você esteja pensando, mas e quando a dor é grande demais? Quando a decepção dói como um soco no peito? Jesus entende isso. Ele não apenas viu a dor dos outros, ele a sentiu na pele. Na cruz, ele carregou não só os nossos pecados, mas também nossas dores, nossas traições, nossas noites sem dormir. Ele sabe o que é chorar até não ter mais lágrimas. E mesmo assim, ele venceu. Isso significa que a sua dor não é o fim da sua história. Imagine um pai ensinando seu filho a andar de bicicleta. No começo, ele segura a bike, corre ao lado, dá apoio. Mas chega uma hora em que solta, não porque não se importa, mas porque sabe que o filho só vai aprender se pedalar sozinho. Deus faz assim conosco. Às vezes parece que Ele está quieto, mas na verdade está nos observando, pronto para nos segurar se cairmos. A diferença é que com Ele, a queda não é o fim, é parte do processo. E quando a gente olha para o futuro com medo, é bom lembrar, Deus não nos prometeu um caminho sem pedras, mas sim que nenhuma pedra será grande demais para Ele remover. Ele não disse que não teria tempestades, mas que aprenderíamos a dançar na chuva. A questão não é se os problemas vão vir, mas como a gente vai enfrentá-los. Com as próprias forças que sempre falham, ou com a força dele que nunca acaba. Então, quando a conta não fecha, quando o diagnóstico assusta, quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor, faça como o cego Bartimeu, grite mais alto. Ele não se calou até Jesus parar e ouvir seu pedido. E Jesus parou. Não porque Bartimeu merecia, mas porque ele creu que Jesus poderia. A fé não é sobre ter tudo resolvido, é sobre saber que mesmo no escuro, Deus está segurando a lanterna. E se hoje você está exausto, saiba que pode descansar. Não porque a luta acabou, mas porque você não luta sozinho.
Deus não está te observando de longe, torcendo para você dar conta. Ele está do seu lado, dizendo: deixa eu carregar isso por um tempo. Você descansa que eu cuido. Porque no final, a fé inabalável não é sobre nunca duvidar, mas sobre escolher confiar mesmo quando as dúvidas batem a porta. É como uma árvore plantada à beira do rio. As raízes vão fundo, e mesmo quando o vento sopra forte, ela não cai. Não porque não sente a tempestade, mas porque sabe que tem alguém que a sustenta. Então, levante a cabeça. A história não termina aqui. E a melhor parte ainda está por vir.